Ao nome do Senhor nosso Deus. Desde já eu parabenizo as mulheres presbiterianas que neste segundo domingo de fevereiro completam o seu dia, o Dia da Mulher Presbiteriana. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Evangelho de Cristo, conforme o relato de Lucas, no capítulo de número 3. Lucas, os irmãos sabem que era médico e era historiador. E dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o evangelho mais detalhado que existe. Lucas capítulo 3, que tem como título a pregação de João Batista. Em Lucas capítulo 3, o autor, o próprio Lucas, escrevera o seguinte: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, seus sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhe: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele atende à mão, para limpar completamente a sua eira, e recolher o trigo em seu celeiro, porém queimará com palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda, sobre todas, a de lançar João no cárcere. Amém. Meus irmãos, no século IV a.C., mais precisamente no ano 356, veio ao mundo alguém com o nome de Alexandre, filho do rei Filipe II da Macedônia. Após a morte de Filipe II, Alexandre ocupa o título de rei e começa a conquistar várias terras. Foi o maior desbravador que já existiu, o maior conquistador da história. Jamais perdeu qualquer batalha, o que rendeu a ele o título de Alexandre o Grande. E certa vez, conta-se, trouxeram a Alexandre um soldado que havia fugido do campo de batalha. Alexandre o Grande, olhando para aquele soldado, perguntou: soldado, qual o seu nome?
E o soldado respondeu: Alexandre. Alexandre o Grande então ficou parado e perguntou: Soldado, qual o seu nome? E novamente o soldado respondeu: Alexandre. Por várias vezes Alexandre o Grande perguntou: Qual é o seu nome? E aquele soldado respondeu: Alexandre. E naquela situação nós tínhamos dois Alexandres, um de frente para o outro. Um Alexandre grande e um Alexandre não tão grande. Um Alexandre conquistador e um Alexandre fugitivo. Um Alexandre corajoso e um Alexandre covarde. Alexandre o Grande, olhando então para aquele soldado, disse: muda de vida ou muda de nome. Porque Alexandre considerava que alguém que fugia do campo de batalha não poderia se chamar Alexandre. Por isso que olhou para aquele soldado e disse: muda de vida ou muda de nome. Quase 400 anos após esse fato, surge alguém com a mesma mensagem. O nome desse alguém era João Batista. E Lucas, como eu falei, era médico, historiador, o mais detalhista de todos os evangelhos. Homem que contava nos mínimos detalhes aquilo que acontecia. E antes de falar da pregação propriamente de João Batista, Lucas teve o cuidado de expressar e explicar qual era o contexto daquele momento. Lucas começa dizendo no 15º ano do reinado de Tibério César. Os irmãos sabem que no ano 27 a.C., Roma deixou de ser república e passou a ser império. O primeiro imperador, Augusto César. Augusto César reinou de 27 a.C. até 14 depois de Cristo. No ano 14, ele morre e sucede ao trono este governante, Tibério César. Os historiadores descrevem ele como um homem ressentido com o mundo, um homem amargo, que tinha uma personalidade ácida, um homem que acabou com os direitos dos cidadãos, a ponto de a sua morte ser comemorada pelas pessoas daquele período. Só não foi mais comemorada porque sucedeu a ele Calígula, um homem cruel, devasso, que chegava a ter relações sexuais no meio da rua com todo mundo que encontrasse pela frente. Mas o 15º ano do reinado de Tibério César, como Lucas escreve, nos coloca diretamente no ano 29 depois de Cristo, um ano antes de Jesus iniciar o seu ministério. Mas Roma foi um império muito grande, abre aspas, caiu porque foi tão grande que não conseguiu se sustentar. Roma foi tão grande, um império tão grande, que portanto ele tinha que delegar pessoas para governar determinadas regiões. E você também deve lembrar das aulas de história que no ano 66 a.C., Jerusalém foi conquistada por um general romano chamado Pompeu. A partir de então, Jerusalém ficou sob o jugo de Roma. Mas no ano 40 a.C., Roma decidiu colocar alguém do povo para governar os territórios palestinos e Jerusalém. E esse alguém do povo foi justamente Herodes o Grande. E esse Herodes o Grande era um cruel, um sanguinário, era um assassino. Para vocês terem ideia, Herodes o Grande casou 9 vezes. Com uma de suas mulheres, ele percebeu que a mulher tinha família nobre, e com medo da família nobre roubar o seu trono, mandou assassinar a família inteira. A mãe da mulher dele, ele dizia que era a mulher que mais amava. A mãe da mulher fugiu para o Egito, pois ele mandou ele matar ela no Egito. Pouco tempo depois ele ficou com medo da própria mulher roubar o trono e mandou matar a mulher que ele mais gostava. Nesse ínter ele havia mandado 2 filhos estudarem fora e disseram a ele: olha, se os seus filhos retornarem, vão ser governador melhor que você, pois Herodes mandou assassinar aqueles 2 filhos que estavam longe. Era um verdadeiro assassino, fora da devassidão maior daquele homem. E no ano 4 a.C., Herodes resolve dividir aquela área que ele governava em 4 terras, dando a elas o nome de tetrarquias. Você sabe, tetra no grego significa 4. E essas tetrarquias foram divididas entre seus filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe. Mas no relato de Lucas você vê que Pôncio Pilatos era governador da Judéia. Você se pergunta, como assim? Se Herodes dividiu aquela área em 4
e Herodes Arquelau havia ficado responsável pela Judéia, por que é que aqui nós temos Pôncio Pilatos? Porque Herodes Arquelau foi tão ruim, mas tão ruim, que o povo pediu a Roma para que tirassem ele de lá. Roma então, sabendo que Herodes Arquelau era daquele lugar, disse: bem, se a vaga está ficando desocupada, vamos colocar alguém que seja alguém nosso, alguém que esteja entre nós. Não vamos colocar alguém daquela região, vamos colocar alguém entre nós. E aí colocou lá Pôncio Pilatos, que esse Pôncio Pilatos é aquele mesmo que lá na frente vai condenar Jesus à crucificação. Você vê que na região da Galileia ficou Herodes, e o Herodes aqui é Herodes Antipas. Sabe quem é Herodes Antipas? Um pedófilo, que amava ter relações com crianças. E esse Herodes Antipas, que também é o mesmo que vai estar lá na frente envolvido na morte de Jesus, se apaixona pela mulher de seu irmão Herodias e resolve se casar com ela. Ou seja, um homem que casou com a própria cunhada. Você vê também aqui que Filipe era tetrarca da região da Itureia e Traconides. E esse Filipe também foi tão cruel e devasso que casou com a própria sobrinha, chamada Salomé. Ou seja, as famílias ali também estavam desgovernadas. Você vê aqui que aparece alguém chamado Lisânias, e esse alguém foi colocado temporariamente aqui enquanto o filho de Herodes Agripas não crescia. Ou seja, você aprende com a família de Lisânias que a cadeia do poder nunca está vaga, sempre alguém ocupa o poder. E no meio desse caos todo você pode até pensar: bem, a religião certamente seria o local certo, o local correto para que a vida seja de fato correta. Mas quando você olha o versículo 2, você vê exatamente o contrário. A própria religião estava corrompida. Porque no versículo 2 você vê que Lucas diz que eram os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Isso era contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus estabelecia que era apenas um sumo sacerdote, e o sumo sacerdócio era um cargo vitalício até o fim da vida. O que acontece é que a política havia entrado na religião, e o sumo sacerdócio vira cargo político, vira moeda de troca. Os governantes colocavam o sumo sacerdote que queriam, tiravam a hora que queriam, e eles deveriam ser subservientes ao imperador. Esses Anás e Caifás são aqueles mesmos que posteriormente também vão tramar contra Jesus. Você vê aí um caos político, uma bagunça religiosa. E vale ressaltar que nesse período aqui ainda estávamos nos 400 anos de silêncio de Deus. O último profeta do Antigo Testamento foi Malaquias. Entre Malaquias e João Batista passaram-se 400 anos. E nesses 400 anos, total silêncio de Deus. Havia festas, mas não havia palavra. Havia cerimônias, mas não havia profecia. Havia intensidade religiosa, mas não havia palavra de Deus. Deus estava completamente em silêncio. E nesse silêncio de Deus, nesse caos político, nessa corrupção religiosa, é que chega a mensagem de Deus a João Batista, filho de Zacarias, no deserto. E a Bíblia fala no versículo 3 que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Observe, João não era apenas teólogo de gabinete, e também não era missionário irresponsável que sai pregando sem estudar a Bíblia. João era uma pessoa que unia a teologia à prática. Teologicamente falaríamos que ele unia a ortodoxia à ortopraxia, unia o conhecimento à praticidade da vida. E o interessante aqui destacar é que a mensagem que João traz nesse caos político, nesse caos religioso, depois do silêncio de Deus, não é uma mensagem de prosperidade, não é uma mensagem de conforto, não é uma mensagem de troca, não é uma mensagem que diz que Deus vai restaurar o governo de Jerusalém como queriam os judeus, que Deus vai mudar a corrupção política. Não. A mensagem que João levou foi uma mensagem de batismo de arrependimento para a remissão de pecados.
Remissão, que você bem sabe, significa perdoar. Em meio à crise, a mensagem que João levou foi uma mensagem de arrependimento. Porque era isso que o povo mais precisava naquele contexto. Certamente muitos ali estavam preocupados com o reinado de Tibério César, outros com o governo de Pôncio Pilatos, outros com Anás e Caifás do seu sacerdócio. Mas João Batista tira o foco deles e coloca o foco na maior necessidade do ser humano, que é a necessidade de arrependimento. E essa é a mensagem genuína do Evangelho, a mensagem do poder de Deus para a salvação, porque sem arrependimento não há salvação. É impossível ser salvo sem haver verdadeiro arrependimento. O arrependimento é necessário para que sejamos transformados. E é por isso que João prega batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E você sabe também que a Bíblia é um compêndio de esperança, porque as profecias ou irão se cumprir, ou já se cumpriram. E o contexto que João chega encarna, faz viver a profecia de Isaías, que dizia: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, e nivelados todos os bosques e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Naquele contexto, João chega com uma voz que clama no deserto. Mas é interessante que essa voz não era a voz de João, era a voz do próprio Deus. Era o próprio Deus que mandou João pregar batismo de arrependimento. Por isso desconfie de qualquer pregação que não leve ao arrependimento. Porque o propósito de Deus é a salvação. E o caminho da salvação passa necessariamente pelo arrependimento. E João ficou com a incumbência de ser a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. E quando eu leio essa frase, preparar o caminho do Senhor, me vem à mente o casamento. Você pergunta, como assim o casamento? Quando acontece um casamento em determinada igreja, as pessoas não têm que preparar aquela igreja. Eles colocam um tapete no corredor da igreja, ou às vezes colocam espelhos de vidro, colocam flores, às vezes tem até uma criança que passa jogando pétala. Estão preparando o caminho para a entrada dos noivos. João Batista seria esse cerimonialista que prepara o caminho, mas João Batista iria preparar a terra para a vinda do Senhor Jesus. E a missão de João Batista naquele contexto de preparar o caminho do Senhor é a missão da igreja hoje, sendo que não mais pregamos e preparamos o caminho para a vinda do Senhor, mas sim para a volta de Jesus. Certa vez perguntaram ao pastor o que é avivamento, e ele disse: avivamento é preparar o caminho do Senhor. Nesse contexto de carnaval, nós vemos as pessoas preparando as ruas para passar os blocos, preparando as praças para os grandes shows, preparando as avenidas para os desfiles, preparando a casa para receber os foliões, mas não estão preparando o caminho para a volta do Senhor. As pessoas estão esquecidas ou fugindo da ideia de que o Senhor volta. E mais do que no contexto do mundo em si, as pessoas estão esquecendo de preparar o caminho do Senhor no próprio coração. O próprio coração. Quando eu leio o texto de Isaías, que diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, ele continua: todo vale será aterrado. E geograficamente, vale é um abismo que separa duas montanhas. Se fôssemos trazer para a linguagem mais subjetiva, diríamos que vale é tudo aquilo que nos separa de Deus. Muitas vezes é o pecado. Os puritanos diziam que pior que a pobreza, pior que a doença e pior do que a solidão é o pecado. Porque a pobreza por si só não te afasta de Deus. A doença por si só não te afasta de Deus. A solidão por si só não te afasta de Deus. Mas o pecado te afasta de Deus. O pecado é um vale na nossa vida que precisa ser aterrado.
que é que obstacula? O que é que coloca um abismo entre nós e Deus? Essa é uma pergunta que você deve responder para você mesmo. O que é que está dificultando o seu encontro com o Senhor? Muitas vezes são as próprias coisas que não são necessariamente pecado que nos afastam de Deus. Muitas vezes é o trabalho. Você trabalha de domingo a domingo, domingo a domingo, e detalhe, emprego que você sai um dia e no outro substitui. E aquilo produz um abismo entre nós e Deus. Muitas vezes são sentimentos nossos que nos afastam do Senhor. Muitas vezes é o lazer. Eu acho interessante que as pessoas, eu fiz os cálculos lá em casa, você trabalha 8 horas por dia, trabalha 40 horas por semana. Uma semana tem 144 horas. Você trabalha 8 horas por dia, sobram 104 horas. Repare, 104 horas para você. E dessas 104 horas, as pessoas não têm 2 para vir. O interessante é que as mesmas pessoas muitas vezes dizem: eu quero mais de Deus. Mentira, não quer. Como é que eu digo que quero ter um encontro com Deus se eu me recuso a aterrar os vales que me afastam dele? Que mensagem incoerente é essa? Nós, seres humanos, somos naturalmente incoerentes, somos ambíguos, somos contraditórios. E a mensagem do Evangelho escancara a nossa contradição, coloca o homem de frente para o espelho. Então, nessa hora você perguntar a você e a mim: como é que eu digo que quero mais de Deus, se as minhas atitudes gritam que é mentira? O poeta norte-americano chamado Emerson dizia: não consigo ouvir o que você diz, porque as suas atitudes gritam mais alto. Isaías continua: todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Sabe o que é monte e outeiro? Coisa grande. O que é que está grande demais na nossa vida? Será que é a vaidade? Uma lição que eu aprendi é que quando a vaidade ocupa o nosso coração, sobra pouco espaço para qualquer coisa mais. Será que é a soberba, a altivez, o orgulho que precisa ser quebrado dentro de mim? Porque eu não posso dizer que eu quero me encher de Deus, se ao mesmo tempo eu me recuso a esvaziar das coisas que estão ocupando o meu coração. Novamente é um discurso incoerente. Se o meu coração está cheio de vaidade, se o meu coração está cheio de orgulho, se o meu coração está cheio de soberba, se o meu coração está cheio de coisas terrenas, não haverá espaço para Deus. E é hora de pararmos com essas incoerências, nos olharmos no espelho e dizer: eu quero mais de Deus. Para isso eu vou abrir mão da minha vaidade, vou abrir mão do meu orgulho, vou abrir mão das minhas angústias, vou abrir mão do meu sofrimento, me esvaziar totalmente para que Deus possa habitar o meu coração. Ele continua: os caminhos tortuosos serão retificados. Sabe o que é caminho tortuoso? Pessoas que não têm retidão. É o famoso jeitinho brasileiro. Não pode fazer isso, mas vamos por aqui, assim, essa brecha aqui. A gente faz. Como é que eu digo que luz para o meu caminho as palavras de Deus se eu ando em caminhos tortuosos? Novamente, incoerência. Incoerência. É necessário olharmos o nosso caminho e consertarmos os caminhos tortuosos da nossa vida. É como eu acho interessante quando eu vejo muitas publicações no Instagram, que as pessoas escolhendo o político A, político B, político C, e quando você olha a vida da pessoa, tudo é errado. Os caminhos tortuosos nossos é que precisam ser consertados. Antes de eu querer consertar o mundo, preciso consertar a mim mesmo. Os caminhos escabrosos serão aplanados. Escabroso é que está fora do lugar. E você e eu somos conclamados nessa noite a olhar o que é que está fora do lugar das nossas vidas. É o quê?
Será que é o relacionamento? Será que é a vida financeira? Será que é a própria vida que está fora do lugar? Porque João Batista está dizendo que nós precisamos consertar as coisas que estão erradas, porque só após consertarmos aquilo que está errado das nossas vidas é que iremos preparar o caminho do Senhor. E ele conclui dizendo que toda carne verá a salvação de Deus. Mas note você um detalhe: toda carne verá a salvação de Deus, não é toda carne participará da salvação de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai voltar, isso vai ser isso. Jesus vai voltar e todos verão a salvação de Deus, mas nem todos participarão, nem todos estarão lá. Para estar lá é necessário prepararmos o caminho do Senhor. Como igreja somos chamados a preparar o caminho do Senhor lá fora, porque vocês bem sabem que igreja é chamados para fora, não é ficar dentro de quatro paredes, é ir ao mundo. Como igreja, somos chamados a preparar o caminho do Senhor. E como pessoas individuais, temos a obrigação de preparar o caminho do Senhor no nosso coração. E João olha para aquelas multidões, e você observa a dureza da pregação de João Batista, porque ele olha a multidão e diz: raça de víboras. Ele não chamou raça de víboras Pôncio Pilatos nesse contexto. Não chamou raça de víboras Herodes Antipas. Não chamou raça de víboras Tibério César. Chamou a multidão raça de víboras. Sabe o que significa isso? Lá no deserto, a víbora facilmente se confunde com os galhos. Muitas vezes tem lá uma árvore e você não vê a víbora lá. Mas às vezes quando você pega naquela árvore que a víbora está lá, ela volta. O que aconteceu com o apóstolo Paulo. Sabe por que ele chamou raça de víboras? Porque ele estava denunciando hipocrisia. Pessoas que pregavam uma coisa e faziam outra. Pessoas que eram incoerentes. E João pega essas pessoas e coloca diante do espelho para dizer: o problema aqui não é Tibério César, o problema não é Pôncio Pilatos, o problema não é Herodes, o problema é vocês. Como certa vez perguntaram a um pastor, um grande pastor: pastor, se a igreja fosse mais perseguida, ela seria mais fiel? E o pastor disse: não. Só não? Não. Se a igreja fosse mais fiel, ela seria mais perseguida. E por isso que João denuncia raça de víboras. A palavra de Deus, irmãos, coloca você e eu de frente para o espelho. E muitas vezes a sensação de estar de frente para o espelho não é uma sensação agradável. Porque nós vemos as nossas forças, nós vemos as nossas dificuldades, nós vemos aquilo que não está certo. Mas é necessário olharmos para o espelho para entendermos aquilo que está errado e para que assim possamos mudar. Quando ele chama as pessoas de raça de víboras, ele coloca elas de frente para o espelho para elas terem consciência de que são pecadoras. E só a partir do momento que você tem consciência que é pecador, que você entende que precisa de arrependimento. Para mudar é necessário consciência. E muitas vezes a palavra de Deus funciona como uma faca que nos fere, porque é por meio dessa ferida que nós vamos ter consciência daquilo que está errado nas nossas vidas. O homem que não tem consciência de pecado não sabe que precisa do perdão. O homem tem que ter consciência que é pecador, para, a partir dessa consciência, entender que necessita de arrependimento. Mas não só coloca as pessoas diante do espelho, como também denuncia a natureza humana, porque ele pergunta: quem nos induziu a fugir da ira vindoura? O ser humano é um ser de fugas, ele foge a todo momento. Quando Adão e Eva pecaram, você vai lembrar, eles fugiram para ficar atrás de uma árvore. Quando Caim matou Abel, ele foge da presença de Deus. Quando Moisés matou um homem no Egito, ele fugiu para o deserto. Quando Jonas não quis obedecer à voz de Deus, ele fugiu para Tarsis. A natureza humana é a natureza de fugas. As pessoas fogem a todo momento, fogem dos problemas, fogem das dificuldades, fogem da própria vida. O ser humano é um ser de fugas. E
tiver contato com aquilo que está prejudicando você, você vai viver uma vida como fugitivo, fugindo a todo momento. E é por isso que eles escancaram a realidade, diz, raça de víboras, coloca as pessoas dentro delas mesmas. E ao perguntar quem as induziu a fugir da ira vindoura, ele está dizendo, pare de fugir. A ira vindoura acontecerá, independentemente de você fugir ou não. Quando fechamos os olhos para os problemas continuam lá. Eles não vão embora, nós achamos que eles vão embora, mas eles continuam lá. João Batista aqui está ensinando que por mais que você feche os olhos, por mais que você use carnaval para fugir das adversidades e da vida de Deus, por mais que você se ocupe com tudo, Jesus vai voltar. E ninguém fugirá disso. Os que fugiram a vida toda não vão mais ter a oportunidade de fugir. E com isso ele conclama o arrependimento, o primeiro passo, que é a consciência. E eu sempre afirmo que se não mudar a consciência, não há verdadeira mudança. Romanos 12, o apóstolo Paulo diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Seria inútil aqui nesse contexto tirar Tibério César e colocar um governador ótimo, tirar Pôncio Pilatos e colocar alguém de direito, tirar Herodes e colocar uma pessoa correta, porque a mentalidade do povo continuaria a mesma. É como pessoas que são pobres e do nada ficam ricas, gastam tudo em um minuto. Sabe por quê? Porque não mudou a mentalidade. Não mudou, você precisa mudar de mentalidade. E o arrependimento começa quando você tem consciência que é pecador, quando você sabe que pecou, quando você sabe que precisa mudar de vida, e a partir dessa consciência você é impulsionado a uma transformação. E essa transformação ocorre no versículo 8: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Nós, irmãos, fomos chamados por Deus para produzirmos frutos. Fomos chamados por Deus para frutificarmos. Você conhece certamente a história de Jesus, na qual ele amaldiçoa uma figueira. E é curioso porque aquele foi o único milagre de Jesus que foi ao contrário. Porque Jesus, ele dava vida, ele curava, ele ressuscitava, mas aqui Jesus matou uma figueira, que só tinha folhas e não tinha frutos. Sabe por quê, irmãos? Porque a figueira só dá folha quando tem fruto. E aquela figueira tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. E Jesus amaldiçoou. A mesma coisa com você e comigo. Somos chamados a produzir frutos. Somos chamados a produzir frutos. Quando não produzimos frutos, somos igual àquela figueira que só tem folha, só tem aparência, só tem beleza, só tem encantamento, mas é vazio. Deus chamou você para produzir frutos e você deve se questionar quais frutos você tem produzido. Quais frutos você tem produzido? Se você sair, se você... Ok? Ok? Se você saísse da igreja hoje, que falta você faria? Se você saísse da sua vizinhança hoje, que falta você faria? Se você morresse hoje, qual falta você faria? Por isso que ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Vamos ler todos juntos os versículos 8 e 9. 1, 2, 3. Produzir.
irmãos, nós somos chamados a frutificar. E o primeiro fruto que o cristão verdadeiro deve possuir é o fruto de arrependimento. Porque sem fruto de arrependimento não há mais frutos, só há folhas. O primeiro fruto que você e eu como cristãos devemos produzir é frutos dignos de arrependimento. Quais frutos de arrependimento você tem desenvolvido? Sem fruto de arrependimento, tudo demais é só folha, só beleza, só encantamento. Mas por dentro é apenas vazio. Quando nós produzimos folhas e não frutos, nós somos pés de tropeço. Porque quando alguém vem procurar fruto em nós e não encontra, a primeira coisa que a pessoa vai dizer, é porque é fruto. Infelizmente o mundo vê dessa forma. Quantas vezes, até alguns vão entender, pregamos no púlpito e atitudes que tomamos ainda no púlpito refutam tudo aquilo que foi pregado. Porque evidenciou-se que não se produzem fruto de arrependimento, apenas folhas. Somos chamados a produzir frutos de arrependimento, porque os frutos de arrependimento é que evidenciam que nós somos de fato salvos. O arrependimento passa pela consciência, passa pela produção de frutos. E naquele contexto ele olha para as multidões e diz: pare de dizer que temos por pais a Abraão. Sabe o que acontecia? Havia dois grupos religiosos principais ali, os fariseus e os saduceus. E eles acreditavam que o problema era totalmente externo. E resolvendo o exterior, bastava. Bastava você cumprir a lei que você era salvo. Bastava jejuar 2 vezes por semana que você era salvo. Bastava dizimar e ofertar que era salvo. Acreditavam que a salvação estava no exterior. E João Batista disse que não, que enquanto você não se arrepender, você pode jejuar 2 vezes por semana, pode depositar outras ofertas, pode cantar, pode pregar, pode seguir a lei, mas não será salvo, porque a salvação não é algo externo, é algo dentro de nós. Por isso que eles produziram fruto de arrependimento, que pode dizer que temos por pai Abraão, porque os fariseus faziam estas coisas, oravam em público para serem vistos, jejuavam, davam dízimo do cominho, do tempero, faziam tudo isso, mas a vida era uma vida errada, a vida era uma vida contrária à palavra de Deus, a vida era uma vida avessa. Eles perseguiam as pessoas, deturpavam o evangelho e ao mesmo tempo se consolavam dizendo: temos por pai a Abraão. E João disse que não, porque não é Abraão que salva, quem salva é Deus. Não é pastor que salva, não é padre que salva, não é Maria, não é João, não é pai, não é mãe, não é esposo, nem esposa. Quem salva é Deus. E a salvação é um processo individual, porque a própria Bíblia diz: cada um dará contas de si a Deus. E João, nessa noite de mensagem, continua: destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, no reino de Deus ninguém é insubstituível. Ninguém. Deus levanta outros. Os irmãos conhecem muito bem essa história, que quando Simon estava para morrer, chegaram e disseram: Simon, o que será da igreja presbiteriana? E Simon disse: Deus levantará os seus próprios instrumentos. Deus levantará os próprios instrumentos. E sobre arrependimento, nessa dureza de mensagem, João continua: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Sabe qual é a centralidade aqui dessa mensagem? É de uma dureza impressionante. Porque João vai bem na medula e diz: se não se arrepender, vai para o inferno. Se não se arrepender, é condenado. Se não se arrepender, não adianta remorso, não adianta, isso é condenado. E aqui nós vemos a diferença entre arrependimento e remorso, porque o remorso te aprisiona a situação passada. Você se lamenta, mas fica preso naquela lamentação. O arrependimento te liberta a um futuro e esperança.
reconhecer: Rei, sou pecador, mas a consciência disso pode me fazer mudar e me conduzir à salvação. As multidões, versículo 10, interrogam João, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Versículo 11, como podem ler. Aqui, João mostra que o arrependimento não é só consciência, arrependimento não é só mudança, arrependimento é transformação constante. Não basta ter decidido me arrepender, não basta ter me arrependido apenas ontem, é um processo constante. E aqui ele abre caminho para o ensino de Jesus, porque ao dizer: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, ele já está prenunciando a mensagem de amor de Cristo. O amor de Cristo é o amor ágape, o amor do serviço, o amor em que você se doa a outra pessoa. É o amor que se importa com a outra vida. Então, dividir 2 túnicas com quem não tem e repartir comida anunciava a mensagem de Jesus Cristo e evidencia que amor e arrependimento andam lado a lado. Sem arrependimento, qualquer caridade é apenas teatral, é apenas cena. Com arrependimento, a caridade se torna a evidência de que nós somos salvos. Nós sabemos que as obras não salvam ninguém. Ninguém é salvo pelas obras. Porque se fôssemos salvos pelas obras, Cristo não precisaria ter morrido. Mas somos salvos para fazermos boas obras. Por isso que ele diz àquela multidão que se arrependeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Outro grupo tocado pela mensagem de João Batista foram os publicanos, que perguntaram: o que havemos de fazer? E os publicanos eram odiados pelo povo judeu, porque eles coletavam impostos e mandavam para Roma, sendo que Roma não se preocupava com a coleta, eles se preocupavam com que o dinheiro chegasse lá. E muitas vezes esses publicanos cobravam imposto mais caro do que realmente era, obrigavam as pessoas a pagarem quantias exorbitantes, e por isso eram odiados. Dizendo disso o próprio Zaqueu. E aqueles publicanos perguntam ao João Batista o que eles deveriam fazer, e João Batista responde: não cobreis mais que o estipulado. Em outras palavras, faça o que é correto. Faça o que é correto. Um dos filósofos mais eloquentes que pisaram no mundo é chamado Immanuel Kant. E ele foi muito influenciado pelas ideias cristãs. E ele dizia que o certo deve ser feito unicamente porque é certo. Não para ganhar algo em troca, não para evitar as consequências. O certo deve ser feito porque é certo. E essa é a mentalidade cristã que deve existir entre mim e você. Quer saber se alguém é cristão? Olhe para a vida dessa pessoa. Não é para o que a pessoa prega, não é para o que a pessoa está fazendo, olhe para a vida da pessoa. Porque quando dizemos ser cristãos e andamos por caminhos tortuosos, é porque nós somos cristãos. Por isso que ele olha no arrependimento. Ele diz: o arrependimento é passar por mudança de consciência, tomada de decisão e continuar no caminho certo. Os soldados naquele período olham também para João e dizem: o que faremos? Ele diz: a ninguém maltrateis, ou seja, não abuse da sua autoridade. A lei deve ser cumprida. E o que deve prevalecer é a justiça e não vingança. Não maltrateis ninguém. Não deis denúncia falsa, usando a sua posição para evitar coisas que não existiam. E contentai-vos com o vosso salário. Porque muitas vezes os soldados promoviam rebeliões naquele contexto para ganharem salários maiores e tumultuavam a sociedade em si. E João diz: contentai-vos com o vosso salário. E naquele contexto, uma isca muito perigosa surge para João, porque perguntam o seguinte: será que João não é o próprio Cristo? As pessoas estavam aguardando o Messias que há muito tempo era
esperado. E com aquela eloquência do discurso de João, com aquela teologia poderosa, com aquela mensagem aplicada, começaram a dizer: acho que ele é o Cristo, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. Isso me lembra de certa feita, chegaram para o reverendo Russell Shelley e disseram: reverendo, ninguém prega tão bem quanto o senhor. Ele disse: Satanás me falou isso hoje. Sabe por quê? Porque mexe com a vaidade. Tem uma pintura que é chamada de Antão, de um pintor chamado Bosch, que diz que havia determinado santo chamado Antão que passou 80 anos lutando contra o diabo. E o santo queria fazer jejum, o diabo colocava a comida preferida. O santo queria dormir, o diabo colocava a imagem de alguém sedutor. O santo queria jejuar e o diabo brigava com ele. E todos os momentos ele resistia ao diabo. Claro que isso é história do pintor. E após 80 anos, o diabo perdendo, o diabo desistiu: está bom, cansei, ele me venceu, vou embora. E então se ajoelhou e disse: Senhor, muito obrigado, eu agora sou um santo. Satanás sorriu e voltou, porque percebeu que então tinha dominado tudo, exceto o pecado, a vaidade. E a gente volta lá para aquele ponto que os montes e outeiros precisam ser nivelados na nossa vida. Precisam ser nivelados. E naquele contexto que João é assediado pelos elogios, que as pessoas chegam para João e dizem: ele deve ser mesmo Cristo. João responde, primeiramente, reconhecendo quem ele era e a sua limitação, porque ele diz: eu vos batizo com água. Ao mesmo tempo ele aponta para a pessoa de Cristo, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele se humilha diante dessa perspectiva de Jesus, porque diz: do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. E ao mesmo tempo reconhece a onipotência divina, porque diz: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João reconhecia que podia batizar apenas com água, mas Jesus podia batizar com o Espírito Santo e com fogo. E é necessário explicar isso aqui, porque esse batismo com o Espírito Santo não é sair correndo da igreja, não é sair pulando, não é sair falando coisas que ninguém entende. Isso não é batismo com o Espírito Santo nem com fogo. O batismo com o Espírito Santo é aquele que promove mudança de vida. Amém. O batismo com o Espírito Santo promove mudança de vida. Esse batismo com fogo já é uma questão mais controversa no meio teológico, porque alguns definem esse batismo como batismo de condenação e outros dizem que é o batismo de purificação. Eu me alinho ao reformador protestante João Calvino, porque João Calvino dizia que batizar com fogo é um batismo de purificação, porque muitas vezes Deus é representado como fogo. Na sarça ardente, Deus ali estava como fogo. Quando Salomão terminou o templo, a glória de Deus encheu a igreja como fogo. Isaías, ao ver Deus, ele vê Deus representado pelo fogo. E o fogo tem pelo menos 4 propriedades. Ele ilumina. E a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para os teus caminhos. O fogo ele aquece. E nós precisamos ser aquecidos pelo fogo de Deus. Precisamos ter entusiasmo, fervor espiritual. Quando o fogo de Deus arde nos nossos corações, nós temos vontade de estar na presença de Deus. Nós nos alegramos em fazer a obra de Deus. Nós nos contentamos em sair pregando o reino de Deus. O fogo também protege. O fogo lá no Antigo Testamento, no Êxodo, era utilizado como proteção e aquecimento para o povo. Protege das ameaças. E o fogo também purifica. O ouro, por exemplo, para ficar em sua forma pura, precisa passar pelo fogo. E o batismo com fogo também precisa ser iluminado, não andar mais em trevas. É você ser aquecido por Deus, é você ser protegido do maligno, e é você ser purificado daquilo que está errado na sua vida. Isso que é o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O resto é só emocionalismo, é só fogo, e emocionalismo não transforma ninguém. Não adianta chegar na igreja e chorar e dizer: estou aqui, eu te agradeço, minha vida é difícil, e sair e continuar fazendo a mesma coisa.
coisa. Não é evangelho. A evangelho é que você é confrontado e que chora não por emocionalismo, mas chora porque reconhece que é pecador e que precisa do arrependimento e da salvação por Cristo Jesus. Essa foi a mensagem de João Batista, a mensagem que conclamou ao arrependimento. E ele continua que a sua pá, nos textos, a sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua ira e recolher o trigo no celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Sabe por quê? Porque quem não tem esse fogo do Espírito Santo arderá no fogo da ira de Deus. Eu achei interessante uma passagem do reverendo Augusto Nicodemos, que perguntaram a ele se o inferno era a ausência de Deus. Ele disse que não, que o inferno é a presença de Deus em toda a sua ira, porque a Deus está presente derramando sua ira, derramando a sua justiça para aqueles que não se arrependeram. E essa mensagem, a todo momento, é uma mensagem dura, porque ou você se arrepende, ou você vai salvo. E quando pregamos essas mensagens, nem sempre o resultado é eficiente e proveitoso. Porque no versículo 18 você vê que, com muitas outras exortações, João Batista anunciava o Evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. João não tinha medo de pregar o verdadeiro Evangelho. Ele pregava. Ele chegou para Herodes e disse: você está errado. É errado é tomar para si a mulher do seu irmão. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a confrontação produz em nós pelo menos duas atitudes. Ou nós mudamos, ou nos recusamos a mudar e ficamos presos na raiva de ser confrontado. Foi o que aconteceu com Herodes. Não aceitou a mensagem de arrependimento e resolveu prender João Batista no cárcere. Mas Herodes reconhecia que João Batista era um homem justo, santo, íntegro e temente a Deus. E por isso que no primeiro momento ele não matou. Posteriormente, quando matou, foi porque tinha feito uma promessa e não mais queria Cristo. Mas aqui você nota que muitas vezes o mundo rechaça, afasta a mensagem verdadeira. Porque ela não atrai. Porque ela mostra que o homem é. E ninguém quer ter contato consigo mesmo. As pessoas fogem. Mas essa voz que clamou no deserto da Palestina é uma voz que clama ainda hoje. E a igreja é responsável por ser a voz de Deus no mundo. Posteriormente, se você conhece a história de Jesus Cristo, você vai ver que lá no final Tibério César imperador, Pôncio Pilatos continua governador, Herodes continua na terra da Galileia, Anás e Caifás continuam como sumo sacerdote, e todos esses conspiram para que Jesus seja de fato morto. Isso está escrito: veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Nesse momento, você e eu somos responsáveis por não endurecermos os nossos ouvidos. A salvação vem de Deus, ninguém salva a si mesmo. A salvação provém de Deus. Mas a responsabilidade humana é precisa. Porque a salvação, os escolhidos vêm. Mas o homem também é responsável por desenvolver a salvação. Não espere por circunstâncias adversas fazendo você chegar até Jesus. Nós acreditamos na predestinação. Jesus escolhe, Jesus elege e nos capacita. Mas às vezes as formas pelas quais chegamos não são as mais agradáveis. O Reinaldo Conosco, por exemplo, precisou virar animal para se arrepender. Pedro teve que ser humilhado até virar o laço da humilhação humana, a ponto de fugir e desistir de ser discípulo para se arrepender. Jonas teve que fugir e fazer uma tempestade grande para se arrepender. A mulher adulta teve que ser levada ao vexame público para se arrepender. Não espere qualquer uma dessas circunstâncias levar você
ao arrependimento. Se escutais a palavra de Deus, não endureçais o vosso coração. E novamente a igreja é responsável por preparar o caminho do Senhor. Se Jesus chegasse hoje e pedisse o seu coração, o que você teria para ofertar? Nós estamos aqui na igreja com a campanha para mudar a frente da igreja. Temos que correr atrás. Ou você quer que quando Jesus Cristo volte, a igreja esteja mais à frente? Se Jesus voltasse hoje, qual igreja ele encontraria? Qual ser humano ele encontraria? Que pessoa ele encontraria? Se Jesus chamar você para uma conversa e perguntar o que você tem a me oferecer, o que você responderá? São essas perguntas que confrontam, que nos fazem mudar. Muitas pessoas, ao longo da história, mudaram de nome. Abraão mudou o nome para Abraão, por exemplo. Servos passaram a se chamar Pedro. Eles mudaram de nome, mas também mudaram de vida. Talvez hoje você e eu não possamos mais mudar o nosso nome, mas nós podemos mudar de vida. Muda de vida ou muda de nome. Preparemos o caminho do Senhor. Que Deus abençoe. Amém.